Vai acontecer um crash no mercado de investimento imobiliário dos Estados Unidos em 2020? Esse crash ele vai ser pior do que 2008? Essa é a pergunta que eu mais tenho recebido dos meus clientes, dos meus amigos, da minha família, dos meus investidores, dos meus sócios, enfim. Todo mundo quer saber se acontecer um crash, se a situação vai ser pior do que o que aconteceu em 2008. E para responder essa pergunta, já tenho respondido bastante sobre isso, mas para responder essa pergunta publicamente, nós temos que analisar basicamente os números entre 2008 e agora em 2020 e tentar estabelecer uma conexão entre eles ou encontrar uma similaridade entre eles ou não encontrar uma similaridade entre eles para que você possa falar se vai ser igual, pior ou se não vai acontecer o que aconteceu em 2008. Eu tenho meu pensamento pessoal sobre isso, tá? Meu achismo sobre a situação, só que nós analisamos os números, né? Nós analisamos o que acontece no mercado, o que os números nos mostram e aí nós conseguimos fazer projeções do que pode acontecer ou não. Para que a gente consiga fazer a análise correta, eu quero trazer para vocês 5 elementos, 5 pontos, tá? 5 números para que nós possamos encontrar essas similaridades ou não nessa situação toda que está acontecendo com o mercado imobiliário e com o mundo, né? Então, esses 5 pontos são os seguintes: o equity position das casas, ou seja, o valor de mercado das propriedades hoje para o valor de mercado dessas mesmas propriedades em 2008, né? E o equity nessas casas, como é que estava lá e como é que está hoje. Esse é o primeiro ponto que nós vamos analisar. O segundo ponto é a ajuda do governo para a situação que está acontecendo hoje. Existe uma ajuda para o que está acontecendo no mercado no mundo inteiro hoje. Existia uma ajuda em 2008. Esse é o segundo ponto que nós temos que levar em consideração. O terceiro ponto aqui é o interest rate, ou seja, a taxa de juros para financiamento dessas propriedades em 2008 e agora em 2020. Um outro ponto aqui que eu quero trazer é o papel dos brokers, das empresas de financiamento, dos bancos, dos mortgages, dos lenders, como é que eles atuavam, como é que eles liberavam recursos em 2008 e como é que isso tem sido feito hoje em 2020 e na verdade de uns anos para cá, né? Como é que isso está acontecendo no mercado. E por fim, um outro dado bastante importante que nós temos que levar em consideração é o que nós chamamos aqui do estoque do mercado de propriedades. O que é que isso quer dizer? Quantas casas quantas casas estão disponíveis no mercado e qual a demanda, ou seja, qual a quantidade de buyers que estão indo buscar essas propriedades. A quantidade de casas que tem no mercado, ela é maior do que a quantidade de buyers buscando essas propriedades, ou buyers, quando eu falo, são compradores para essas propriedades. A demanda de pessoas querendo comprar é maior do que casas disponíveis à venda, ou o contrário, a quantidade de casas disponíveis no mercado para venda, ela é maior do que a quantidade de pessoas que estão querendo comprar essas propriedades. Essas são informações extremamente importantes para que você consiga buscar as diferenças ou similaridades entre o que está acontecendo ou o que pode acontecer no mercado imobiliário em 2020 para o que aconteceu em 2008. Eu estou com meu computador aqui embaixo porque eu não posso esquecer de falar nenhum dado. Eu fiz uma análise, uma pesquisa sobre isso e eu quero trazer para vocês aqui a melhor informação possível. Então vamos lá. Em 2008, se você comparar os preços dos imóveis em 2008 e esse mesmo imóvel hoje em 2020, você percebe que hoje o preço dessa propriedade ela é pelo menos de 20 a 40% a mais do que ela era em 2008. Então, dependendo do mercado que você vai encontrar, você vai perceber até talvez chegando em 30, 40% a mais no preço de valor de mercado. E essa informação ela é extremamente importante, porque se nós falarmos e analisarmos, né, com uma perspectiva mais pessimista o que está acontecendo no mundo, você tem aí uma margem de 40% até 40% a mais no preço dos imóveis hoje do que era em 2008. Então isso significa que se numa perspectiva mais pessimista o mercado começar a cair bastante, você tem aí mais ou menos de 20 a 40% de margem para que os preços dos imóveis eles fiquem iguais ao preço dos imóveis em 2008, antes de cair completamente o mercado. Então você está analisando os dois mercados em alta nos dois momentos. Por que isso é importante? Porque se numa análise pessimista, o preço dos imóveis caindo hoje, ele ainda fica superior, ele fica mais caro
o valor da propriedade fica maior do que era em 2008. Então esse é um dado importante para hoje e que mostra realmente que traz uma segurança maior para os donos das propriedades em relação ao valor de mercado dessas propriedades. Tá? Então em 2020 os preços das propriedades são bem maiores do que eram em 2008, antes da crise. O segundo ponto aqui bastante interessante que você tem que analisar é o seguinte: em 2008 nós não percebemos praticamente nenhuma ajuda do governo, como está acontecendo hoje, para salvar o mercado. Lá atrás, a crise ela foi muito mais financeira, tá? Ela foi uma crise extremamente ligada com o mercado imobiliário, tá? E que colapsou todo o sistema financeiro. Então você não percebia tanta ajuda com tanta força para que as empresas, para que esse mercado dos loans, a parte financeira, ele não caísse, ele não colapsasse. Então em 2008 foi isso que aconteceu. Praticamente o governo não conseguiu segurar o mercado, né? Salvar o mercado, vamos dizer assim. Os bancos também não conseguiram naquela época e o mercado colapsou. Hoje, a crise, o que está acontecendo no mundo, não é uma crise ligada com o mercado imobiliário, não é uma crise ligada com o mercado financeiro, por exemplo. É uma crise causada por um vírus que chegou sem avisar praticamente e parou o mundo. Então você percebe hoje que a crise ela não é financeira, ela não é no mercado imobiliário, ela não é lá nos mortgages, não é. É uma crise porque tudo parou, o mundo parou, ninguém está trabalhando, as pessoas não estão trabalhando, tem muita gente perdendo emprego. Então isso traz uma situação bastante diferente do que foi em 2008 em relação a uma possível recuperação do mercado quando toda essa situação acabar e inclusive a queda do mercado. Isso tem uma correlação muito grande, porque lá atrás foi uma crise realmente financeira, hoje não é bem isso. É óbvio que nós já sabemos que vai sim ter uma recessão, que provavelmente vai sim acontecer uma chacoalhada no mercado aí financeiro, enfim, como um todo, porque está tudo parado, né? Mas se você comparar nos dois cenários, hoje, por exemplo, o governo aqui nos Estados Unidos, no mundo também, mas aqui nos Estados Unidos, ele está, tanto o governo local, tá, quanto para a esfera federal, eles estão colocando bastante subsídio no mercado para ajudar as empresas, para ajudar o mercado imobiliário, para ajudar, enfim, as pessoas que não estão podendo pagar os mortgages, as empresas de mortgages, elas estão meio que fazendo um acordo com as pessoas que não podem pagar para, por exemplo, 1 mês, 2, 3 meses sem pagar o mortgage, que elas possam pagar depois. E isso é um assunto para um próximo vídeo sobre a parte dos foreclosures, que vai começar a acontecer sim aqui bastante. E nós que investimos temos que estar ligados nessa estratégia, mas esse é assunto para um próximo vídeo. Então, você percebe que hoje sim existe bastante ajuda do governo para que as pessoas não percam suas casas, para que as pessoas possam pagar esses mortgages depois, enfim, para que as empresas não demitam as pessoas, para que elas não percam os empregos. Então, assim, você percebe uma ajuda muito grande do governo local e federal no mercado, algo que não aconteceu com bastante força lá em 2008, principalmente no começo e no meio da crise, tá? Então essa é a segunda diferença entre 2008 e 2020. O terceiro ponto é a parte dos juros, tá? A parte do interest rate. Quanto era a taxa de juros naquela época, em 2008, e quanto é hoje. Isso influencia bastante, porque quanto mais baixa a taxa de juros, mais fácil das pessoas comprarem as propriedades, financiarem as propriedades. Quanto mais alta, mais difícil. Então, 2008, você tinha uma taxa de juros, naquela época, média, isso é média, tá? De mais ou menos 6,02%. 6% mais ou menos era a taxa de juros. Hoje, em 2020, você tem uma taxa de juros de 3%, ou seja, metade do que era em 2008. Então você percebe uma situação completamente diferente de 2008, porque os buyers, eles continuam no mercado comprando as propriedades. Mesmo que as propriedades elas possam talvez daqui a um ano cair um pouco o preço e algumas pessoas podem considerar, mas é melhor esperar então porque você compra a propriedade mais barata. Você pegar hoje financiamento com taxa de juros baixa no FHA Loan ou no VA Loan, que é tipo de financiamento, né? Que ajudam pessoas que não têm tantas condições financeiras de comprar propriedade, é muito mais interessante, falando da parte financeira, para quem está comprando, pagar uma propriedade com o preço que está hoje no mercado, ou seja, supostamente mais alto do que pode ser daqui a 6 meses, 1 ano, mas com a taxa de juros muito menor. Porque um ponto de taxa de juros para baixo faz uma diferença gigante no teu financiamento em 15, 30 anos. O valor da parcela que você vai pagar por mês, dependendo do tipo de casa, do valor da propriedade, ela pode variar de
sei lá, 200 a 400 dólares a mais ou a menos, se você tem um ponto a mais ou um ponto a menos no seu financiamento. Então, é sim mais interessante para os buyers comprarem hoje, porque as taxas de juros elas continuam bastante baixas. Então, para eles é interessante. E nós percebemos bastante isso nos nossos mercados. Estamos aqui em abril de 2020, no meio da crise, crise no sentido do vírus, né, o que está acontecendo por aí, ninguém trabalhando, todo mundo dentro de casa, e nossas propriedades continuam vendendo. Perdi vendas? Sim, perdi 2 vendas porque essa pessoa perdeu o emprego e perdeu o financiamento. Mas botamos no mercado, 2 semanas depois, colocamos a casa de novo under contract, outra pessoa comprando a propriedade. Então você percebe que os buyers continuam comprando sim as propriedades, porque eles têm um incentivo muito grande nas taxas de juros. E o que é que pode acontecer daqui para frente? Muito provavelmente essa taxa de juros vai aumentar um pouco, os critérios dos bancos ou dessas empresas de mortgage para liberar financiamento para as pessoas vai aumentar provavelmente, a taxa de juros vai aumentar, então é muito mais interessante que as pessoas corram para comprar hoje, quem tem condição de comprar, tá? Estou falando das pessoas que têm um trabalho estável, que sabe que não vai perder o trabalho, e que tem condições de comprar propriedade, para ela é muito mais interessante comprar hoje do que esperar daqui a um ano, porque ela vai pagar muito provavelmente menos juros e ela vai ter mais facilidade para conseguir o financiamento hoje do que daqui a um ano. Então você analisando essa situação com o mercado de 2008, analisando hoje, tá? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas analisando hoje, você percebe que hoje a situação é muito mais favorável também do que era em 2008. Você percebe que o cenário não tem nada a ver com o que era em 2008 em relação a essa parte do financiamento, tá? E aí a questão o quarto ponto aqui seria os lenders, essas empresas de mortgage, quais são os critérios? Já estamos falando sobre isso, né? Em 2008, você percebia, e antes disso, muita gente conseguia comprar propriedade aqui nos Estados Unidos financiada sem praticamente nenhum requisito. Elas não qualificavam praticamente para nada, o income dela era baixíssimo. Pessoas que trabalhavam, não sei, dirigindo carro, Uber, qualquer coisa assim, que ganhava muito pouco, vamos dizer assim, e que tinha 3, 4, 5 casas financiadas. Eu particularmente conheço pessoas ligadas até à minha família em Miami na época, que não ganhava tão bem assim e que tinha 3, 4 casas financiadas em Miami, casas caríssimas. E aí você se perguntava como é que essas pessoas conseguem financiamento para comprar 3, 4 casas, elas qualificam para isso se ela praticamente não tem income, não tem entrada, não tem salário que justifique o pagamento desses mortgages, né? Então você percebe que em 2008 era muito mais fácil você conseguir financiamento e isso colapsou o sistema. Hoje, obviamente que não está mil maravilhas, né? Tá longe de ser o melhor que pode ser, vamos dizer assim, mas as condições hoje para um banco liberar um financiamento, para uma empresa de mortgage liberar um financiamento, é muito mais rígido, muito mais complicado para você conseguir um financiamento comparado com 2008. Os requisitos são muito maiores. Hoje você percebe pessoas que não têm um crédito, por exemplo, legal para poder comprar uma propriedade, ela talvez passe de 6 meses a 1 ano para arrumar o crédito dela, preparar o crédito dela, preparar o income dela para conseguir um financiamento. Lá atrás isso não acontecia de jeito nenhum. Então você percebe essa outra diferença gigante. O comportamento dos bancos hoje e das empresas que liberam o financiamento hoje com 2008 é extremamente mais cauteloso, extremamente mais criterioso, vamos dizer assim, do que era em 2008, e isso deixa o mercado mais saudável. Isso traz uma segurança maior para o mercado, porque aquela bolha que aconteceu lá em 2008 em relação aos financiamentos, muito provavelmente não aconteceria hoje na proporção que foi lá em 2008. Obviamente que está longe de ser o que deve ser, mas certamente melhorou bastante em relação a 2008. Então esse é um outro ponto extremamente importante e que traz o cenário atual muito melhor para a gente analisar com melhores olhos do que foi 2008. E por fim, nós temos aqui o último ponto para nós fecharmos aqui esse vídeo, que é o inventário no mercado. Ou seja, hoje você percebe que, na verdade não hoje, né? Eu vou falar para vocês o que seria o inventário. Você consegue analisar um mercado e entender o mercado, se ele é um mercado de buyer, ou seja, se ele é um mercado de compra, ou se ele é um mercado para seller, um mercado de venda, pela quantidade de propriedades disponíveis naquele mercado para venda e da quantidade de pessoas que estão comprando naquele mercado. E basicamente o que você vai analisar é quanto tempo de inventário aquela cidade, aquele local, ele tem de propriedade disponível. Então, em um cenário sadio, vamos dizer assim, você tem, e quando eu falo sadio, é um cenário onde nem ele é um cenário 100% de seller, de vendedor para vender, nem ele é um mercado 100% para comprar, ele está ali equilibrado entre os dois. É um mercado onde ele tem mais ou menos de 6 meses a 12 meses de propriedades disponíveis no mercado
para venda, né? Ou seja, se ninguém mais botar casas para vender, quanto tempo aquelas propriedades estão vendendo, elas passam ali no mercado disponíveis para que alguém compre, né? Então, esse é mais ou menos o cenário normal. Eu vou trazer um dado do meu mercado, tá? No Tennessee, mas eu pesquisei vários outros mercados para dar uma olhada e os números são bastante similares, tá? Estamos hoje com um mercado bem alto aqui nos Estados Unidos. Então, olha só, na minha cidade, pra terem ideia, em 2008, nós tínhamos aí mais ou menos um inventário de propriedades para 200 dias. Isso dá uma média de 6,6, 7 meses. Então, na minha época, vocês percebem que lá em 2008, ele estava praticamente com 7 meses de inventário, ou seja, tinham casas para vender para 7 meses. Hoje, o inventário da nossa cidade, ele é de 90 dias, ou seja, ele é de 3 meses. É um mercado hoje completamente para seller, para venda. Você bota a propriedade no mercado hoje e os buyers eles estão meio que se ladeando ali para comprar aquelas propriedades. Elas vendem muito mais rápido, você tem uma baixa muito grande de inventário. Pra vocês terem ideia, na minha cidade, a média normal é que você tenha mais ou menos 5.000 propriedades à venda no mercado. E hoje nós temos uma média de 2.000 propriedades à venda no mercado. Então você percebe que tem uma quantidade muito menor de propriedades disponíveis para vender, vamos dizer assim, do que pessoas buscando para comprar. E qual é o efeito que isso acontece? Quando você bota a propriedade no mercado, você tem muitas pessoas, muitos buyers, meio que se gladiando ali para comprar aquelas propriedades. Eu não sei se você assiste meus vídeos aqui das propriedades que nós fazemos, mas várias vezes eu falo, olha, listamos a propriedade, teve multiple offers, ou seja, várias ofertas, várias pessoas querendo comprar a propriedade e acaba tendo um leilão da nossa propriedade. Outro dia a gente colocou uma propriedade à venda por 165 e vendemos por 185. Por quê? Porque no primeiro dia, 3 a 4 pessoas colocaram a proposta, no outro dia mais umas 5 pessoas colocaram a proposta e nós enviamos para elas um documento de multiple offers, falando para elas o seguinte, olha, vocês têm 24 horas ou 48 horas para darem a melhor oferta vai ganhar. E aí é um leilão, basicamente é um leilão que acontece. E aí nós vendemos por 185. Acabou de acontecer também com outra propriedade. Então por que isso acontece? Poucas propriedades no mercado para a quantidade de pessoas querendo comprar a propriedade. Muito pela taxa de juros que tem muito incentivo para comprar, muito porque as cidades estão incentivando também comprar, elas ajudam ali na entrada, no financiamento, principalmente se você é first time home buyer, ou seja, está comprando pela primeira vez a sua propriedade. Então você percebe que hoje nós temos 90 dias de propriedade no mercado, para 2008, 200 dias de propriedade no mercado, disponíveis, de inventário. O que significa? Que ainda tem bastante pessoas querendo comprar em relação à quantidade de propriedades disponíveis no mercado. Então isso nos coloca, nós investidores, nos coloca numa posição bastante confortável em relação a 2008. Como eu falei para vocês no começo desse vídeo, eu já perdi 2 vendas porque as pessoas perderam o trabalho e perderam o financiamento. Na outra semana, 2 semanas depois, nós já tínhamos mais oferta na casa e já está de novo para venda. Então não afetou diretamente ainda o nosso mercado e se afetar, que pode afetar, isso é um tema para o próximo vídeo, certamente o que está acontecendo hoje no mercado de investimento imobiliário e em qualquer outro setor, mas focando aqui no mercado de investimento imobiliário dos Estados Unidos, não tem nada a ver com a crise de 2008. Os cenários são completamente diferentes, os números mostram isso, a realidade é completamente diferente e o que nós esperamos é que se houver uma crise que vai acontecer, uma recessão, o mercado imobiliário ele vai se comportar completamente diferente do que se comportou em 2008, tá bom? Agora, vai acontecer algumas outras situações e a primeira delas que eu acredito que vai acontecer e você deve estar preparado para ela é aprender a comprar propriedades em momentos de crise no mercado, tá? Principalmente casas de foreclosure. Então o próximo vídeo, olha só, você pode clicar aqui para aprender o que é foreclosure e aqui está um vídeo falando como você pode pegar essa oportunidade, tá bom? É isso aí, pessoal, muito obrigado, espero que eu tenha esclarecido essa diferença entre 2008 e 2020 e te vejo no próximo vídeo.